Povo de Deus, graça e paz, é bênção estarmos unidos em torno da palavra do Senhor. E eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Encontra-se no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 19, indo até o versículo 21. Está escrito assim: queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Esse mesmo texto da Bíblia Sagrada foi base de uma mensagem que eu ministrei no nosso retiro espiritual no mês de fevereiro. E eu quero trazer essa mesma palavra, essa mesma reflexão, mas sob um enfoque do que estamos vivendo nesses dias. Espero que sejam dias e não meses e anos de reclusão, nesse período aí de cuidado, de precaução em relação ao vírus. Então, eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem que eu tenho para você. Esse texto que nós temos lido fala da invasão do exército da Babilônia a Jerusalém. Então, foi um período que o povo passou no exílio, sendo levado para a terra da Babilônia. 70 anos de exílio. Mas para eles chegarem nesse ponto, nós vamos lembrar que quando o Senhor retirou o seu povo da escravidão do Egito, fazendo atravessar o deserto, levaram 40 anos naquela travessia, sob a liderança de Moisés, e depois da morte de Moisés, Josué introduziu o povo na terra prometida, ali na Palestina, também chamada de Canaã, e o povo estava feliz, agora já era uma outra geração, mas Israel, o povo de Deus, estava na terra da promessa. Que bênção! E levaram 490 anos, e ao término desses 490 anos, eles foram invadidos pelo exército da Babilônia e foram levados cativos. Então vamos observar uma coisa. Há na palavra do Senhor uma recomendação, e mais do que uma recomendação, há uma ordem da parte de Deus para o povo de Israel. Antes deles entrarem na terra prometida, o Senhor já vinha falando com eles, e quando chega lá no livro do Levítico, capítulo 25, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés no monte Sinai, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, colherás os seus frutos, porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene
para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, observe só. Aquele povo recebeu a bênção do Senhor de ser introduzido a uma terra que mana leite e mel. Mas Deus colocou uma ordem para que aquele povo atendesse e cumprisse. Eles poderiam semear, plantar, arar a terra, só que no 7º ano a terra deveria descansar. 6 anos eles poderiam fazer com que a terra produzisse através dos meios da agricultura, mas no 7º ano, deixa a terra descansar. Não passem um arado na terra. É ano do descanso da terra. Só que aquele povo não obedeceu a essa ordem do Senhor. O negócio era a produtividade. A vida é muito acelerada. Como a gente vai deixar a terra descansar? Mas Deus tinha mandado deixar a terra descansar. E ali eles iriam usufruir do que a terra produzisse. Mas não poderiam parar. A gente não pode parar. Israel não pode parar. Então, já que Israel não pode parar, no 1º, no 2º ano, no 3º, no 4º, no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, vamos passar o arado na terra, vamos plantar, vamos colher, porque a gente tem que produzir o bastante. Passou o 1º ano, 2º ano, chegou ao 7º, a terra não descansou. Depois, 8º ano, 9º ano, até de chegar o 14º ano do povo na terra de Canaã. Não deixaram a terra descansar. Resultado da história: 490 anos se passaram e eles não obedeceram à ordem do Senhor. É por isso que nós lemos lá em 2 Crônicas 36, no versículo 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o profeta, até que a terra se agradasse dos seus sábados, ou descansasse pelos seus sábados. O povo de Israel estava devendo 70 sábados de descanso ao longo daqueles 490 anos. Então, se nós pegarmos 490, que era o número de anos que se passaram, e dividirmos por 7, porque sempre no 7º ano a terra deveria repousar, a gente chega ao número 70. E quantos anos o povo ficou no exílio babilônico, entrando aí no período medo-persa? 70 anos. Eles deveriam dar descanso à terra de 7 em 7 anos. Não fizeram. Forçosamente, Deus deu descanso à terra, retirando o povo de Jerusalém, levando o povo cativo, para que a terra pudesse repousar. Que coisa, hein? Nós podemos tirar lições desse acontecimento. Nós podemos tirar lições. Nós estamos no período da Quaresma. E Quaresma é tempo de preparação para a Semana Santa. É tempo de recolhimento. Quaresma é tempo de a gente fazer uma introspecção. Quaresma, tradicionalmente, na história da igreja, é tempo de, debaixo da centralidade da cruz de Cristo, nós
vivenciarmos um ambiente que nos possibilita um aperfeiçoamento em 3 dimensões. A primeira dimensão, com o nosso próximo através da caridade, do amor em ação. A segunda dimensão, do nosso relacionamento com Deus através da oração. A terceira dimensão, através do nosso relacionamento com a gente mesmo, através do jejum. Mas vamos ser bem francos. Ao longo da história da igreja, nós fomos perdendo o espírito da quaresma. O espírito de preparação, de introspecção, de recolhimento, de oração, jejum, de caridade. O tempo foi se passando, mas a vida é muito veloz, não dá para a gente estar pensando muito em preparação para a semana em que se celebra a centralidade da obra salvífica de Deus, o qual enviou o seu próprio Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário e renovar a nossa esperança através da ressurreição. Ironicamente, no período da quaresma, o que mais se ouve falar é de quarentena. Assim como a terra que não recebeu o descanso que deveria receber do povo de Israel, ela foi recompensada por Deus forçosamente, que permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo e usou os seus servos, como o profeta Jeremias, para profetizar a esse respeito muito tempo antes. Da mesma forma, forçosamente, nós estamos tendo um tempo de recolhimento. O povo, de modo geral, esqueceu-se do espírito de contrição, do espírito do ambiente da quaresma. Agora está sendo forçado ao ambiente do isolamento social, ao ambiente da quarentena. Meu Deus, que coisa! Mas em nome de Jesus, nesse período de isolamento social e de se ouvir falar tanto de quarentena, que é imposta essa quarentena, esse isolamento social, pelo alastramento de um vírus, que nesse período possamos refletir e fazer do que é um isolamento social uma quaresma para nós. Pela leitura, meditação na palavra, pelo agradecimento a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fiquemos ligados no trono da graça do Senhor. Você que se afastou da presença de Deus, esse tempo forçoso de quarentena pode ser transformado num tempo maravilhoso de quaresma, de comunhão com Cristo. Conforme o apóstolo Paulo disse, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Volta para o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse período que nós não sabemos quando irá terminar,
na sua vida será uma quarentena? Ou pela graça de Deus, será quaresma? Será tempo de comunhão, tempo de oração, tempo de caridade, tempo de jejum, tempo de cruz de Cristo. Não me envergonho da cruz de Cristo. Tempo de poder da ressurreição, a vitória da Páscoa, vitória da vida sobre a morte. Quaresma ou quarentena? Falamos sobre a experiência do povo de Israel, que foi se afastando, não obedecendo ao Senhor, não confiando que o Senhor era poderoso e misericordioso para suprir cada uma das necessidades do povo. Aí não deram descanso à terra porque não tinham tempo para isso. E porque tinham que ganhar muito por causa da produtividade que não poderia parar. Mas estavam em desobediência. Em nome de Jesus, que não vivamos em desobediência ao Senhor. Que confiemos na graça dele. E saibamos dar a Deus o que é de Deus, pois ele cuida de nós. Eu convido você a se unir a mim nessa oração. Uma oração de entrega, uma oração de submissão, uma oração de confiança, um pedido de perdão pelo tempo que desprezamos o ambiente da quaresma e agora a gente se vê no meio de uma quarentena. Mas pela presença de Deus, nós podemos ter uma quaresma pela presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, queremos pedir perdão pelo tempo em que desprezamos, Senhor, a Tua graça, a Tua fidelidade, Senhor. Ó Senhor, não considerando o ambiente propício, Senhor, de oração, de caridade, de jejum, e nos deixamos levar pela velocidade da vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai amado, nós rogamos que o ambiente da quaresma, pelo mover do Teu Espírito Santo, se faça, Senhor, em cada lar agora. Que a Tua palavra brilhe, Senhor, brilhe. Senhor, iluminando cada lar, Senhor. Iluminando vidas que se encontravam em trevas. Senhor querido, e que vivamos na Tua presença, nesse ambiente, Senhor, que reconhece a centralidade da cruz de Cristo, da obra salvífica de nosso Senhor e Salvador. Deus, eu rogo agora, nessa oração em que as famílias da Tua igreja estão unidas, Senhor, que aquela vida que se desviou do Teu caminho, volte, Senhor, tocada, conduzida pelo Teu Espírito Santo, que leva a Tua palavra até lá no íntimo, até no coração, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Opera, Senhor, salvando, curando, restaurando para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, vamos ainda nesse ambiente da quaresma,
exaltar o Senhor com esse cântico maravilhoso que nós vamos ter a oportunidade de não apenas assistir, mas também de louvar com o Ministério de Louvor da Igreja, nesse vídeo que tem imagem de arquivo, mas que é bem viva, né? Bem vivo esse vídeo aí, esses louvores, essa adoração. Em nome de Jesus.